Olá, turminha do segundo ano, tudo bem? Na nossa aula de português de hoje, nós vamos falar sobre 3 conteúdos, tá certo? Primeiro, nós vamos falar que nós já estamos conversando há um bom tempo, que são as sílabas, né? Lembra que toda palavrinha que a gente fala, ela é formada por um pedacinho, tá certo? Quando eu digo uma palavra, estou falando vários pedacinhos que junto formam uma palavra. Cada pedacinho desse é chamado de sílaba. Se eu for escrever para vocês aqui uma palavrinha, ó, prato. Quando eu falo a palavra prato, eu usei 2 pedacinhos para falar essa palavra. Eu uso pra e o to. Cada pedaço desse é chamado de sílaba. Isso tudo nós já trabalhamos e já conhecemos, não é isso? Então, toda parte, todo pedaço de uma palavra eu chamo de sílaba. Tem palavras que não dá para separar a sílaba. Ó, prato, se eu quero separar, basta eu escrever vou fazer um risquinho, em cada lado eu vou colocar uma parte da palavra que eu falei. Mas se eu escrever essa palavra aqui, ó, sol, eu não falo só L, né? Eu falo sol. Como é que eu separo essa palavra em sílaba? Na verdade, ela inteira já é uma sílaba, tá certo? Então, o primeiro conteúdo de hoje é para falar um pouquinho das sílabas, tá? Sílaba, o que é? É um pedacinho da palavra. É o silabário que a gente conhece. Ba, be, bi, bo, bu, bão. Cada pedaço desse que eu acabei de falar, eu chamo de sílaba. Ba, de, be, bi, tá? Se eu pegar uma palavra, ó, ca e o bo, cabo, eu peguei 2 pedacinhos da palavra, não peguei 2 sílabas, peguei o ca e peguei o bo. Quando eu juntei, formou uma palavra, cabo, tá certo? Então, isto é sílaba, é pedaços de uma palavra. Quando eu vou formar uma palavra, eu tenho que usar as sílabas sempre, tá certo? E as palavras em sílaba, elas podem ter o quê? Uma sílaba, uma palavra, como eu mostrei, o sol. Ela pode ter 2 sílabas, 3 sílabas, 4 sílabas ou até mais. Como é que eu vou saber se ela tem 1, 2, 3? É só eu falar devagarzinho uma palavra e vou bater uma palma. Cada vez que eu bater palma, eu estou falando um pedaço da palavra. Se eu for falar aqui, ó, vou escrever uma palavra para vocês. Caneca. Aqui eu escrevi caneca. O que eu vou fazer? Cada vez que eu falar, que eu ler um pedaço, eu vou bater e vou contar. Caneca. Eu bati 3 palmas. Então, essa palavra vão ter quantas sílabas? 3 sílabas. Lembre-se, sílaba não é a letra. Sílaba é o sonzinho que forma a palavra, é o pedacinho da palavra. Então, vai ter mais de uma letra. Tem sílabas que tem só uma letra? Tem. Por exemplo, essa palavra aqui, ó. Essa palavra vai ter bastante sílaba e vai ter sílaba que tem uma letra sozinha. Quer ver? Ó, aqui eu escrevi a palavra abacaxi. Se eu for bater palma, ó, abacaxi. Bati 4 palmas. E observaram que a primeira letrinha que eu falei foi o A. Então, ele vai ficar sozinho. Abacaxi. 4 sílabas, tá certo? Então, para descobrir quantas sílabas tem, basta eu falar a palavra com calma
vou batendo palma, tá certo? Cada pedacinho que eu falar por aí eu já sei quantas sílabas ela vai ter, tá? E agora os nossos outros dois conteúdos que nós vamos falar é sobre a letrinha que não tem som. A letrinha H, tá? Sempre que a letra H tiver no início de uma palavra, ela não vai ter som. Ela é muda, ela não vai emitir nenhum som. Então, quando eu for ler uma palavra que começa com a letra H, vocês vão observar que logo depois do H já vai ter uma vogal. Se eu escrever, por exemplo, essa palavra, ó, tenho essa, vou escrever só mais uma. Todas começam com a mesma letra, que é o H. Como o H é uma letra que não tem som, eu já começo a ler, então, o que vem depois. Hora, hábito, homem. Observaram que eu já falei direto o som da vogal? Porque a letra H, ela não tem nenhum som. Sempre que ela começa no início da letra, tá certo? Da letra não, desculpa, no início da palavra. Então, sempre que a letrinha H começar no início da palavra, ela não vai ter nenhum som, ela não vai fazer diferença. Mas nós temos que aprender, porque essa palavrinha aqui, ó, principalmente a primeira, hora, se eu tirar esse H, ela forma uma outra palavra, que tem o mesmo som, hora, mas tem outro significado. Com o H, o hora é a hora. Que horas tem, tá? É o horário, é com a letra H. Mas se eu tiro esse H, eu tenho um outro significado. A palavra hora quer dizer assim, ó. Ora estou com sono, ora estou com fome, ou seja, às vezes eu tenho fome, às vezes eu tenho sono, tá? Já é um outro significado. Por isso que nós temos que ter o hábito de ler, olha a palavrinha hábito que eu acabei de falar, para poder entender se a palavra começa com H ou não, para conhecer as palavrinhas, tá? E agora eu vou mostrar para vocês o que acontece quando eu coloco uma letrinha do lado dessa letra H. Ó, agora a letrinha H, ela tem um companheiro. Quando eu tenho o L e logo em seguida tenho o H, ele vai formar um outro som. O H, ele é uma letra que sozinho ele não tem som, mas se ele se juntar a uma outra consoante, ele vai ter um som, tá? Aqui um sonzinho que ele vai dar, juntando com as vogais, ele vai ficar o seguinte, ó, é o iá. O L, só o L com a letra A tem o som de lá, não é isso? Porém, se eu botar o H intrometido, é o que nós podemos chamar de H intrometido. Na verdade, isso aqui é chamado de dígrafo, mas isso nós vamos trabalhar bem depois, tá? Por que é dígrafo? Porque as duas letrinhas juntas, ela tem um sonzinho só, que é o sonzinho de Iá, o Iê, Li, Ió e Lu, tá? Então é isso que vocês têm que ouvir. Então quando eu ver o A, quando eu for ler uma palavra que tem o L e o H, ele vai ter o sonzinho de Lá, Lê, Li, Ló, Lu. Ele enrola bem a minha língua, vai bem lá atrás para poder falar. Diferente do lá. O lá, a minha língua vai bem quase para fora da minha boca. O ilhá, a minha língua tem que voltar para trás. Ela vem na frente, mas volta para ficar o ilhá, o ilhê, li, ló e lu, tá? Algumas palavrinhas com LH que a gente pode estar falando. Milho, o milho que a gente come é com LH.
alho, ervilha, velha, deixa eu lembrar de mais um outro aqui, filha, olho, é tudo com L e H, tá certo? Então, ó, essa foi a nossa aulinha de hoje. Uma última antes de encerrar. Muito importante aqui, que a Pro já ia esquecer de falar. Quando eu junto essas familhinhas aqui, elas têm que ficar juntinha em uma sílaba. Então, aqui, ó, ulhar, ulhar é uma sílaba, tá? Isso é sílaba. Lembrando, se é sílaba, quando eu for separar uma palavra em sílaba que tenha o ilhar, eu não separo o ilhar. O L, o H e a vogal tem que ficar juntinha. Por exemplo, se eu botar aqui a palavra filha, ó, filha se escreve assim. Vou ler essa palavra batendo a minha palminha, ó. Filha. Viu que tem só 2 sílabas? Porque eu vou separar ela assim, ó. A primeira que eu falei foi fi e a segunda é o lha. Ó, as 3 letrinhas vão ficar juntas, tá? Então, a familhinha do L e H eu não vou separar. É tudo, quando eu for separar a sílaba, elas têm que ficar junto. É o lhá, é uma sílaba, lhe é outra, o li é mais uma, lho e o lhu. São tudo sílabas, tá? Que quando eu separo uma palavra e que ela aparece, elas têm que ficar juntas. É como se fosse uma família mesmo, tá certo? Essa foi a nossa aulinha de português de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a prof, que a gente vai tirando as dúvidas. Tchau, tchau!